Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis e suas mortes foram tudo, menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles encontraram fins trágicos. Na verdade, qualquer um que procurasse descobrir como cada apóstolo morreu se depararia com relatos horríveis. Cada história é mais horrível que a anterior, com vários contos de crucificação, apedrejamento, esfola, espancamento, decapitação e muito mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram sua morte. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre este assunto deriva de antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições eram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. Entretanto, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, as antigas tradições cristãs são intrigantes e frequentemente muito úteis para nos ajudar. Discutir a morte dos apóstolos de Jesus é desafiador, pois essas antigas tradições apresentam versões diferentes e, muitas vezes, misturam fatos e personagens históricos. No entanto, aqui farei o possível para distinguir com clareza as informações, baseando-me no que é mais amplamente aceito na teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, é o único apóstolo cuja morte é claramente registrada no Novo Testamento, além de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Assim, de todos os relatos sobre o fim dos apóstolos, este é o mais confiável. Tiago, que também era irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Isso ocorreu durante a perseguição aos primeiros cristãos, liderada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Herodes Agripa foi o primeiro governante a atacar a igreja cristã primitiva, sendo descendente do rei que tentou matar Jesus recém-nascido ao ordenar o massacre dos inocentes em Belém, e sobrinho de quem decapitou João Batista e participou da condenação de Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos, vemos que Herodes começou a oprimir os cristãos. Nesse contexto, ele ordenou que Tiago fosse morto pela espada, e também mandou prender o apóstolo Pedro. A execução de Tiago aconteceu por volta do ano 44 d.C., e a forma como ele morreu sugere que foi decapitado. A violência de Herodes agradou as autoridades judaicas da época, mas Pedro escapou da morte porque o Senhor enviou um anjo que o libertou milagrosamente da prisão. Quanto a outros apóstolos, como Pedro, seu destino foi igualmente trágico. De acordo com a tradição, ele foi executado na Grécia, na província romana de Acaia, especificamente na cidade de Patras, depois de converter a esposa do governador local. Pedro foi crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Antes de sua execução, ele foi submetido a uma sessão de tortura, durante a qual foi brutalmente açoitado. Essa cruz específica passou a ser conhecida como a Cruz de Santo André. Os relatos sobre a morte de Filipe, o apóstolo, são confusos, em parte porque algumas histórias o confundem com Filipe, o evangelista, que era um diácono da igreja em Jerusalém. As tradições variam e algumas afirmam que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado, e há ainda relatos que combinam as duas formas de execução ou que afirmam que ele foi enforcado. Existe até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. Entretanto, o relato mais conhecido sobre sua morte sugere que Filipe dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia e foi martirizado na região da Frígia, sendo crucificado e apedrejado. Bartolomeu, também chamado de Natanael, é um dos discípulos de Jesus mais envoltos em mistério, já que há poucas fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério de Jesus. No entanto, algumas tradições dizem que ele dedicou sua vida a espalhar o Evangelho em várias regiões e acabou sendo esfolado vivo.
Outras versões afirmam que, além de ser esfolado, ele foi crucificado. Algumas histórias ainda sugerem que ele foi chicoteado até a morte ou mesmo decapitado. O destino do apóstolo Tomé também é cercado por especulações, baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas narrativas afirmam que ele foi missionário na Síria e na Índia, onde teria sido morto no sul da Índia, supostamente empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Tradicionalmente, sabe-se que Simão, o Zelote, foi martirizado já idoso durante o governo do imperador Trajano. Existem diferentes relatos sobre sua morte. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros que foi queimado vivo, e ainda há histórias que dizem que ele foi cerrado ao meio. Judas Tadeu foi um missionário que pregou em várias regiões do Império Romano e também sofreu um fim trágico. Relatos sobre sua morte divergem, mencionando que ele foi morto a golpes de lança, espancado até a morte ou teve sua cabeça decepada com um machado. Alguns textos antigos até associam a morte de Judas Tadeu com a de Simão, o Zelote, sugerindo que ambos foram espancados até a morte com machados por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus, o antigo cobrador de impostos que se tornou apóstolo de Jesus, tem várias versões sobre seu martírio. Uma tradição diz que ele morreu de causas naturais, mas o relato mais aceito é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente a golpes de espada. Já sobre Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago, o menor, há uma grande confusão. Algumas tradições o confundem com Tiago, o autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, as tradições que fazem a distinção entre Tiago, filho de Alfeu, e outros personagens bíblicos com o mesmo nome sugerem que ele pregou o evangelho no Egito e foi crucificado lá. Antigos relatos sugerem que Tiago, filho de Alfeu, pregou o evangelho em partes do Egito e que seu fim se deu por crucificação nesse local. Dentre todas as tradições cristãs que narram as mortes dos apóstolos, a história mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Segundo escritos de antigos da Igreja, Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a intensa perseguição promovida pelo imperador Nero. Sabe-se que sua execução aconteceu no circo de Nero. A tradição descreve que Pedro foi crucificado da maneira usual, mas ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. João, o último dos apóstolos a falecer, enfrentou severas perseguições e torturas, conforme relata a tradição. Existe até uma história que afirma que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu de forma milagrosa. Posteriormente, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações de Deus que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, ele foi libertado e viveu em Éfeso, alcançando idade avançada e falecendo de causas naturais. Judas Iscariotes, o primeiro dos 12 discípulos a morrer, teve um destino diferente. Ele não foi martirizado por causa de Jesus, mas ficou marcado por ser o traidor. Depois de entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. O Evangelho de Mateus diz que, em seguida, Judas se enforcou. Já o livro de Atos, escrito por Lucas, narra que seu corpo se abriu ao meio, espalhando suas entranhas, o que sugere que seu cadáver permaneceu pendurado até se partir. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes como um dos 12 apóstolos, teve destinos variados conforme diferentes tradições. Algumas dizem que ele ministrou na Etiópia antes de ir para o Cáucaso, onde teria sido crucificado. Outras afirmam que ele foi decapitado na Judeia, enquanto outras versões relatam que ele morreu de causas naturais em Jerusalém, já idoso. O apóstolo Paulo, embora não tenha sido um dos 12, foi escolhido por Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como o relato sobre Pedro, a tradição acerca da morte de Paulo é considerada bastante confiável. Disse que ele foi decapitado em Roma, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição liderada por Nero que levou à morte de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio. Em resumo, mais importante do que os detalhes sobre como os apóstolos de Jesus morreram é compreender que eles dedicaram suas vidas inteiramente à missão de espalhar o Evangelho. Eles foram discípulos fiéis de Cristo, que frequentemente falava durante seu ministério na terra, sobre o custo de segui-lo.
Esses homens estavam preparados para pagar esse preço, sacrificando seu bem-estar e suas próprias vidas. Eles não fizeram isso buscando reconhecimento ou para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado por todas as tribos, línguas e nações. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal Curiosidades Históricas para fortalecer nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Até mais!